vou pedir que a Zoé faça uma oração para nós, para a gente, então, dar início ao trabalho. Querido Deus, nosso Pai, te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor é o nosso Deus, Deus único, Pai poderoso. Queremos te agradecer essa oportunidade de estarmos em grupo, através da tecnologia dos nossos dias, para estudar a tua palavra, Senhor. Que maravilha! Muito obrigada por isso. Pedimos a tua bênção, a tua orientação sobre o nosso professor para esta manhã e pedimos, Senhor, que o Senhor seja conosco, que nada venha atrapalhar o nosso entendimento sobre a tua palavra. Unge-nos, ó Pai, com o teu Espírito Santo, para que o que aprendemos hoje sirva para a nossa caminhada cada vez mais perto de ti e do teu ensinamento. Fica conosco em nome e por amor de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Então, hoje quem vai estar dirigindo para nós é o Edivaldo, então a palavra fica com ele, né? Tudo bem, André? Agora sim, podemos te dar bom dia. Tudo bom? Então, tá bem. Então, eu quero inicialmente cumprimentar cada uma, nessa manhã na classe dominical. Nós vamos trabalhar a lição número 5, cujo título é Nós e a Palavra. Então, essa lição, de um modo ou de outro, ela vai nos colocar num terreno que talvez seja o terreno principal da tradição cristã, que é o terreno da palavra, né? Que é o terreno do texto. Nós vamos ver, então, que o cristianismo, ele é uma religião que se organiza na palavra, mas também o judaísmo e o islamismo também. Então, eu vou fazer algumas considerações nesse sentido um pouco mais à frente. Mas eu vou iniciar assim, sinalizando o objetivo que tem por finalidade destacar a leitura da Bíblia como fonte de revelação de Deus. Então, acho que esse é um primeiro aspecto fundamental. A Bíblia é um livro de revelação, né? E também alimento da nossa fé, né? Então, a Bíblia, ela é revelação, ela é a maneira pela qual Deus se revela na palavra, nós vamos ver, né? Mas também é a fonte da nossa fé. É onde nós temos essa dimensão fontal, né? Que é sempre uma fonte atual e viva. E também o objetivo é estimular o estudo e meditação regular da Bíblia. Tá? Então, acho que são esses dois aspectos que se encontram, né? Tomar a Bíblia como um livro revelado, como fonte da nossa fé, e ao mesmo tempo, assim, visualizarmos um modo de tomar a Bíblia como um estudo e meditação de uma maneira regular na nossa vida cotidiana. A lição, ela apresenta, no fundo, dois grandes métodos. Um método de ler o texto bíblico, que vai ser construído pela Léxio Divina, né? Esse método da Léxio Divina, ele tem origem já na patrística, né? Que é o pensamento que se desenvolve entre o século II até o século VII, o século VIII, IX, na Idade Média, né? Alguns antecipam um pouco antes, outros estendem um pouco mais, né? E depois na própria escolástica, que é a filosofia medieval. Então, nós temos dois campos de pensamento filosófico e teológico que se organizam, um em fins do mundo da antiguidade clássica, né, a partir do século II, que nós vamos chamar de patrística, que tem a ver com o pensamento dos padres da Igreja, tanto os padres do Oriente quanto os padres do Ocidente. E depois a própria escolástica, que é a filosofia da Idade Média. Então, o mundo medieval, a partir da herança patrística,
vai formular um método de leitura e de estudo do texto bíblico que vai ser chamado de Lexio Divina. Então, a revista dá alguns passos para isso. Mas também a revista apresenta um método que vem da tradição da Reforma e que é um método proposto por John Wesley. Então, eu vou me apropriar de passagens da revista, né, e da lição do professor para mostrar os passos dessa perspectiva metodológica de estudo e de leitura da Bíblia a partir de John Wesley. Então, nós poderíamos dizer que há uma Lexio Divina católica, né, da tradição católica, e há uma Lexio Divina que vem da tradição protestante. E Wesley formula uma tradição protestante. Essas duas tradições, elas têm em comum, né, quer dizer, o próprio texto bíblico. Depois nós vamos ver um pouco mais à frente que o que se apresenta na tradição ou nas tradições cristãs é uma questão, portanto, de hermenêutica, de interpretação. Né? O problema da hermenêutica já está presente na construção dos próprios evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. A questão da hermenêutica é uma questão de interpretação. E é a interpretação que vai nos revelar que o cristianismo, desde o princípio, ele nunca foi um movimento unitário. Ele sempre foi um movimento plural. Né? Então, isso não é uma característica da Idade Média, isso não é uma característica do mundo moderno nem contemporâneo, embora essa diversidade de cristianismos aconteçam aí. Mas já no cristianismo primitivo, né, nas comunidades primitivas, já haviam fortes debates de interpretações da verdade que é Jesus Cristo. Essa verdade que se revela na encarnação. Então, o problema de perguntar quem é Jesus e de interpretar sobre Jesus já é um problema que está na comunidade dos primeiros cristãos. Por isso que nós vamos ver que o texto bíblico, porque é o texto que implica em discurso, ele supõe necessariamente uma hermenêutica, supõe uma interpretação. E a riqueza da escola dominical, da classe dominical, da classe alternativa, é que é o espaço de se lidar com esse discurso, que é o discurso da palavra. Né? Então, eu vou fazer aqui uma possível leitura, mas é uma possível leitura a partir do que eu estou lendo dessa lição, mas cada uma tem uma leitura desde o modo, desde o jeito como... Bom, que inspira, né, que é o Salmo 119, versículos ou versos 97, 100. O Edivaldo acho que está com problema na conexão dele, né? Ele disse, ele já falou antes. De vez em quando está falhando. Agora acho que travou geral. Edivaldo, está nos escutando? Acho que tem que sair e entrar de novo, né, Lu? Às vezes... Nós vamos daqui a pouco ler um salmo. Edivaldo? Edivaldo, a gente ficou um bom tempo sem o seu áudio, acho que travou. A hora que você falou da passagem, até eu ia colocar aqui, aí a gente não escutou mais o que você falou. Me desculpe, é isso que eu queria. Então, nós vamos tomar o Salmo 119, né, como o salmo que inspira essa lição. Nós vamos ver que na tradição protestante, ele tem por número 119, na tradição católica, é o 118, né? Então, nós vamos
trabalhar nessa dimensão, porque a própria lição, ela sugere esse diálogo quando ela propõe dois caminhos de leitura do texto bíblico. Um caminho é o caminho da Lexio Divina, que vem da Idade Média, e um outro caminho é o método proposto por Wesley. Então, esse Salmo 119, a revista vai dizer assim, né? A revista, ela vai nomear esse salmo dizendo que ele é considerado uma das poesias acrósticas mais bem elaborada da Bíblia. É o maior salmo do Saltério, né? É um salmo muito longo, né? A revista, então, faz essa menção a esse salmo. Se a gente pega o texto da Bíblia de Jerusalém, que eu também tenho usado aqui, a Bíblia de Jerusalém, na nota de rodapé, ela vai dizer assim: temos nesse salmo um dos monumentos mais característicos da devoção israelita para com a revelação divina, né? Porque nós vamos ver que esse salmo, na sua inteireza, né, na forma como ele foi composto, ele está explicitando, na verdade, essa verdade da revelação. Então, é uma forma de oração, é uma forma de comunicação com Deus, é uma forma de súplica, é uma forma de pedido, é uma forma de entender a palavra, é uma forma de entender a palavra enquanto a lei e assim é por diante. Eu acho que essa introdução feita, nós poderíamos, então, fazer a leitura do texto, né? Acho que a Luciana pode, então, fazendo a gentileza, colocar o Salmo 119, versículos de 97 a 107, e alguém poderia, então, fazer a leitura, fazendo a gentileza. Eu posso ler, se quiser. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Então, quando a gente... Som. Edivaldo, o seu som, acho que você tirou o som. Quando a gente olha, então, para esse Salmo 119, a gente vai ver que a ideia-chave que permeia ele enquanto um todo é o tema da palavra. Então, nós vamos ver que a palavra, ela é decisiva nessa forma como nós vamos tomar a lição hoje. E aqui nós precisamos, então, tentar entender o seguinte, que a palavra no sentido bíblico, né, que significa dabar, ela sempre tem a dimensão de criar, de procriar. A palavra é sempre criação. A palavra ela é sempre procriação. Diferentemente da palavra no sentido grego. Então, aqui nós temos que entender que a palavra na Bíblia, na tradição semita, ela tem um sentido completamente diferente da tradição grega. Palavra no grego, que é logos, significa ordenar.
Então, quando a gente fala biologia, sociologia, psicologia, vejam que a palavra logos, ela é uma palavra grega que dá a ideia de ser, dá a ideia de palavra, dá a ideia de reunião, dá a ideia de ordenação. Então, aqui nós vamos ter que, pelo menos, começar a, assim, a pensar o seguinte, a considerar o seguinte, que nós tomamos comumente a palavra bíblica muito mais no sentido grego do que no sentido semita. A gente já tem visto isso em várias outras lições. Então, a gente precisaria restituir o sentido da palavra, no sentido da palavra semita, nessa nossa reflexão. Por quê? Porque é nessa palavra semita, é nessa palavra bíblica, que Deus, ele sempre está se atualizando no diálogo que nós temos com ele. Ou seja, a Bíblia não é um livro do passado nesse sentido. Quer dizer, a Bíblia, ela é permanentemente, e ela é sempre em abertura. Nós vamos tentar ver o sentido, então, mais à frente dessa ideia da palavra, portanto. Tá? Bom, o que valeria a pena por hora aqui, antes de chegarmos nessas considerações, é entender assim que o mundo medieval vai oferecer um método que vai influenciar, sob certa medida, o mundo moderno e o mundo contemporâneo, que é aquilo que nós chamamos da Léxio Divina, né? E a Léxio Divina, ao longo da sua estruturação, como eu dizia inicialmente, que vem desde a patrística, né, e atravessa toda a Idade Média, ela tem 5 grandes passos que a revista nos dá, que é a Léxio, que é a leitura, a meditatio, que é a meditação, que é a oratio, que é a oração, que é a contemplatio, que é a contemplação, e que é a actio, a ação. Então, eu vou deixar a revista falar, porque aqui a revista está bem clara, ela está bem precisa, né? A Léxio é a leitura do texto que deve ser feita calma e atentamente, com humildade e na dependência do Espírito Santo, identificando os elementos importantes do texto. A Léxio, ela é isso, é a leitura do texto, né? Na verdade, nós podemos dizer assim que não somos nós que lemos o texto, mas é o texto que está nos lendo. A lógica é outra, né? Na Léxio é o texto que nos pega, porque é Deus que está nos lendo. Ele está no diálogo conosco, né? Depois da Léxio, né, dessa passagem pela palavra, né, por colocar-se nessa dimensão de que é Deus que nos lê, né, é Deus que se impõe por primeiro, é Ele que se coloca por primeiro, existe a meditatio, e tem a ver com a meditação. Então, é a meditação em si, buscando a luz da palavra, para o viver diário, no que diz respeito à orientação, desafios e promessas, né? Então, é essa meditação permanente, né, da leitura, né, que Deus, né, faz de nós mesmos quando nos lê e se nos revela nesse processo. Depois, na dimensão seguinte, vem a orácio. É o momento de responder a Deus, a oração. Aí é o momento do homem, né, ir em direção a Deus. Pode ser um tempo de louvor, adoração, confissão, pedido de ajuda, de acordo com o que experimentamos na meditação, né? Se no primeiro momento Deus nos pega, agora na orácio somos nós que vamos até Deus com todas as nossas questões, todas as nossas necessidades, todas as nossas demandas, os nossos pedidos e com todos os nossos desejos. Aqui a gente pode entender, então, a súplica sempre presente no Salmo, né? A súplica, o louvor, um pedido, enfim, a gente percebe na recitação do Salmo essa dinâmica que nós estamos aqui vendo. Daí vem a contemplatio, né? Tanto o mundo
antigo quanto o mundo medieval lidam muito bem com essa dimensão da contemplação de Deus. Poderíamos dizer assim, que na contemplatio é onde existe um momento unitivo, né, de Deus com a pessoa e da pessoa com Deus. Né? É esse momento unitivo onde Deus e a pessoa e Deus se constituem uma só. Então, é o momento da contemplação em que descansamos silenciosamente na presença de Deus. Né? E aqui tem a ideia do descanso do sétimo dia também. Tem essa dimensão. Né? Então, o hoje é sempre o agora. Por isso que a palavra bíblica não é uma palavra que está lá atrás. Não é que Deus criou o mundo, nós vamos ver. Nós vamos ver que Deus está criando o mundo. É um pretérito imperfeito, não perfeito. É uma ação que começa no passado, mas ela segue. Então, a Bíblia toda ela está no pretérito imperfeito. Porque Deus vem se fazendo, Deus vem criando, Deus vem se revelando. Não é que ele se revelou. Isso está em processo. Nós vamos ver que o hebraico ele precisa ser entendido na sua conjugação não como um pretérito já acabado, um passado acabado. Não é um pretérito perfeito, é um pretérito imperfeito, portanto. Então, é sempre nessa perspectiva. A grande questão é que nós tomamos no cotidiano, via de regra, a Bíblia como um livro do passado. E na verdade, aqui nós estamos diante de um método que mostra que, nesse diálogo com ela, nessa dimensão da lexio, da meditatio, da oratio, da contemplatio, nós estamos sempre na atualização de Deus e de nós mesmos e do mundo criado e de todas as criaturas. Né? E a axio, que é uma ação prática, que traz a palavra para a vida, confirmando o ensino e o crescimento que ela nos propõe. Ou seja, é a metabolização daquilo que foi contemplado na meditatio, na contemplatio e na oratio. Essa estrutura é uma estrutura que se fazia nos mosteiros medievais. E é o que se faz até hoje nos mosteiros. Então, nos mosteiros de vida contemplativa, e isso é uma prática muito recorrente na tradição católica também, no sentido de se tomar diariamente a lexio divina como uma forma de diálogo permanente com Deus, né? Na palavra e pela palavra, né? Porque é aí que Deus está se revelando. Por quê? Porque o cristianismo e o judaísmo também, e o islamismo também, são tradições que se constituem na palavra. Então, Deus está sempre atualizado aí. Não é que ele está no passado. O texto não está no passado. É essa perspectiva, então, que é fundamental nós nos colocarmos. Bom, essa é a herança que vem da Idade Média, né? Nos mosteiros, isso é uma prática muito atualizada. Há muitos cristãos católicos, muitas ordens religiosas que têm esse momento da lexio, que é uma prática diária. Mas na Reforma também essa prática diária ela está presente, né? Então nós poderíamos perguntar assim, né? Qual, né? O que a Reforma religiosa na modernidade construiu, né? Se na Idade Média nós encontramos isso no horizonte medieval, ora, na tradição protestante, nós vamos encontrar isso presente com Lutero. Só que aqui nós vamos ter uma outra dimensão. Lutero, quando traduz o texto para o vernáculo alemão, Lutero ele faz uma coisa que até então era inédita, ele põe a Bíblia na mão das pessoas. E também porque Lutero está vivendo o momento da imprensa, o nascimento da imprensa. Então, esses dois momentos, eles coincidem. Poderíamos dizer que a imprensa potencializa a reforma e a reforma potencializa a imprensa. Ou seja, nós não podemos entender o advento da imprensa sem a reforma e não podemos entender a reforma sem o advento da imprensa. Uma coisa está imbricada na outra, ou seja, a Bíblia agora não está mais nas mãos só
dos clérigos, como na Idade Média, dos monges, como na Idade Média, mas a Bíblia está na mão dos leigos, né? Que é aquilo que está presente na teologia protestante, que é o sacerdócio comum dos fiéis. Todos são sacerdotes, né? Porque todos somos batizados. Então, todos podemos ler a Bíblia, tomar da Bíblia e interpretar a Bíblia. Então, o gênio de Lutero vai ser justamente esse. Nós temos que reconhecer. Ele está traduzindo, então, o texto bíblico para o alemão, para as línguas nacionais que estão nascendo, mas também na tradição católica esse movimento está em curso. E quem vai fazer isso é Erasmo de Roterdã. Então, Erasmo de Roterdã e Martinho Lutero, no século XVI, são decisivos no sentido de uma hermenêutica bíblica, de uma interpretação bíblica. Né? Por isso que nós entendemos o momento da Reforma como um momento da Reforma protestante, mas um momento também da Reforma católica, mas com hermenêuticas distintas. Né? Como vai ser assim na formação dos evangelhos, com hermenêuticas distintas? Né? Nós vamos encontrar no século XVI uma tensão teológica que vai originar uma cisão, né? E depois nós vamos devagar nos reencontrando nesse caminho, com não muita facilidade, mas nós vamos nos reencontrando. E diria assim que hoje, de um modo ou de outro, as coisas estão mais intercambiáveis no mundo católico, no mundo protestante, com outras tradições cristãs, né? E também estamos ficando mais intercambiáveis com outras tradições não cristãs, porque o nosso mundo vai sugerindo isso. Então, o Conselho Mundial das Igrejas, né? O próprio Concílio Vaticano II, no século XX, é um exemplo máximo de que hoje estamos muito mais próximos e descobrimos que não há sentido em caminharmos na separação. E o que vem da reforma wesleyana, ou seja, do movimento wesleyano, que é o metodismo? Né? A revista vai dar uma bela apresentação, né? A revista vai apresentar os elementos que Wesley está vivendo, né? Então, a revista apresenta 5 momentos também, à maneira da Lexio Divina. Então, nós poderíamos dizer que é uma Lexio wesleyana, ou uma Lexio metodista, né? Que ela bebe na reforma, né? Então, primeiro passo da experiência wesleyana é a regularidade, né? Lia de manhã e à noite o texto bíblico, né? Esse é o primeiro passo, né? Segundo passo, a unidade de propósito para conhecer a vontade de Deus. Veja, Deus que se nos revela na sua vontade. E nós temos que conhecer, né, a vontade de Deus. E não é fácil acessar Deus, né? Depois, o correlacionamento. Comparava a Escritura com a própria Escritura. Ou seja, nós vamos ver daqui a pouco que Wesley ele vai se autodenominar como sendo um homem de um livro só. Homo unius libri. Por quê? Porque a Bíblia é uma coletânea de livros. E cada livro tem um objetivo, cada livro tem um gênero literário, cada livro tem um contexto, cada livro tem uma narrativa, cada livro tem uma temática, uma questão. Né? Então, vejam, esse correlacionamento é comparar a Escritura com a própria Escritura. Né? Nós vamos ver que essa herança de interpretar o texto bíblico já é uma herança que vem do Antigo Testamento, da herança rabínica. Os essênios faziam isso, os fariseus fazem isso. A tradição rabínica ela está fazendo isso. Isso é da herança da Torá, que faz-se presente na tradição cristã, nas diferentes tradições, e faz-se presente na tradição muçulmana também. Porque o Alcorão, ele é um texto que também sofre das mesmas divisões e tensões e interpretações, né? Depois, a devoção,
para receber instrução do Espírito Santo, isso Wesley falando, e a resolução, colocando em prática o que aprendia. Né? Esses são os passos, nós poderíamos dizer, da Lexio wesleyana, se assim eu posso dizer, tomando a liberdade de dizer dessa forma. Né? E se a gente pega o conteúdo do professor, né, valeria a pena a gente pegar cada um dos itens que está interligado com esses passos da tradição wesleyana. Para Wesley, o principal valor da Bíblia é sua particular habilidade de levar as pessoas ao encontro de Deus. Tá? Em seu modo de ser, relacionar com a Bíblia, aprendemos importantes princípios para a nossa vida devocional. Né? Então, um primeiro princípio, ler a Bíblia em atitude de adoração. Então, aqui pensando como Wesley, isso está na lição do professor. A lição do professor diz assim, Wesley separava tempo para sua leitura bíblica. Né? Veja, tem a ver com o primeiro passo. Regularidade, lia de manhã e à noite. Né? Eu fazia sem pressa, reverentemente, meditando no que lia. Para ele, a quantidade lida não era o mais importante, e sim encontrar o ensino e a revelação de Deus. Porque a Bíblia é um livro de revelação, é uma verdade revelada. Né? A experiência da revelação só é possível no horizonte da fé. Por isso que é possível tomarmos a Bíblia sobre duas dimensões. Uma é na perspectiva de um livro de literatura que tem a ver com um livro de cultura, que vai formar a civilização, ou as civilizações que se seguem. Mas ela é um livro também de fé. Então, são as duas formas que nós podemos tomar o texto bíblico, né? Como um livro de cultura, né? E podemos tomá-la como um livro que se dá, né, no horizonte da fé. Outro passo em Wesley. Travou de novo, Luciana. Ler a Bíblia sistematicamente. É possível ler uma vez. Ok? Está me ouvindo? Ok? Tudo bem? Então, ler a Bíblia sistematicamente. Com um plano de leitura, ele era possível ler uma vez por ano o Antigo Testamento e várias vezes o Novo. A sistematização da leitura bíblica nos ajuda no conhecimento da palavra como um todo. Né? Então, esse domínio do conjunto dos vários gêneros dos livros bíblicos, ele é fundamental. Por quê? Porque cada gênero é uma forma de fazer teologia. Né? Então, nós podemos aprender isso. Cada livro já nos revela um gênero de literatura. Né? Posso fazer uma teologia através da epopeia, através das novelas bíblicas, uma teologia através da genealogia, uma teologia através da sabedoria, do evangelho, uma teologia apocalíptica. Veja, esses são os gêneros que nós vamos encontrar no conjunto dos vários livros que constituem o texto bíblico. Né? E entender que cada evangelho é uma teologia. É uma teologia sobre essa verdade revelada. Então, nós podemos dizer assim, para trazer João aqui, que nós somente fazemos a experiência da verdade, que a verdade é revelada na verdade, que é na comunidade. É na verdade que encontramos a verdade. Então, é essa dimensão que nós não podemos separar. É coletivamente, né? Na relação, na comunidade, que nós encontramos a verdade, né? E que a verdade se nos revela. Ler a Bíblia compreensivamente. Wesley desenvolveu um método para a leitura da Bíblia, né? Buscando compreensão da palavra. E nesse sentido é interessante trabalhar com a Bíblia de Wesley também, que é uma Bíblia de estudo. Porque aí a gente vai vendo o exegeta que Wesley é. Né? Nesse sentido que Wesley, ele é um verdadeiro exegeta. No século XVIII, com o que ele tem à mão,
ele está construindo e fazendo uma exegese de alto nível. Ele é um teólogo nesse sentido. É um professor, né? Tem um domínio vasto da cultura, tem um domínio da tradição da Reforma, da tradição medieval, é um leitor de muitos livros, né? Mas aqui ele toma a Bíblia como sendo um único livro, porque o que lhe interessa é essa dimensão da verdade revelada. Ler a Bíblia intencionalmente. Sua intenção era receber revelação de Deus para a vida. Então, aqui tem uma dimensão da intencionalidade. Tá? Ler e usar a Bíblia coletivamente. Além do estudo e reflexão pessoal, Wesley incentivava o uso coletivo da palavra, tanto nos cultos como nas reuniões dos movimentos metodistas, do movimento metodista. Na leitura comunitária, contamos sobre a orientação do Espírito de Deus. Por isso que sempre invocamos no início dos encontros, né, a Trindade. Com outros olhares e experiências que acrescentam muito a quem dela participa. Então, veja, nós não temos uma leitura unívoca do texto bíblico. O texto bíblico nos possibilita, desde cada um que está dialogando com ela, uma leitura, né? uma compreensão, uma experiência, uma vivência. Veja, Deus se nos revela na nossa singularidade, né? E nem por isso Deus deixa de ser Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele está em diálogo com o mundo de cada um. Por isso que nós podemos estar em diálogo com o outro também. Né? Por isso que a dimensão do outro, ela é sempre fundamental, porque é no outro que nós podemos fazer a experiência de nós mesmos, e é no outro que nós podemos fazer a experiência desse Deus que se nos revela, né? Enfim, então é nessa triangulação, efetivamente, que nós nos encontramos. Bom, esses são os elementos que a revista vai nos dando. A revista nos dá duas estruturas de dois caminhos. Uma léxio, que aqui eu estou chamando da léxio católica, e uma léxio, que eu estou chamando aqui, a revista não usa essa expressão, mas eu estou tomando a liberdade de usar, no sentido de que há uma léxio wesleyana, há uma léxio metodista, né? Que, na verdade, é o que nós chamamos de método. A palavra método, do grego metaudos, significa caminho. O metodismo é justamente isso, tem a ver com caminho, que já era empregado também já no Novo Testamento, né? Esse novo movimento, né, inaugurado pelos primeiros discípulos, é o caminho. O caminho é Jesus, que é a verdade e a vida. Né? E Wesley, então, ele instaura isso dentro da tradição anglicana, né? Enquanto o caminho, e aí, então, vai ser denominado e apelidado, no contexto da própria história e da tradição, né, de metodistas, porque tinham um método, tinham um rigor, né? E Wesley está vivendo num contexto do século XVIII, que é o tempo dos métodos, né? Não podemos aqui nos esquecer de que Descartes escreveu uma obra chamada O Discurso do Método, Amos Comenius vai escrever uma obra chamada Didática Magna, que é o caminho. Os jesuítas vão escrever uma obra chamada Ratio Studiorum, que é o método pedagógico. Veja que o tema do Inácio de Loyola vai escrever os exercícios espirituais. Vejam, Wesley está num tempo onde o tema do método, o tema do caminho, ele permeia, né? Quer dizer, a Europa enquanto uma questão que está presente no conhecimento, na filosofia, na teologia, na própria pedagogia nascente e assim por diante. Então, veja, Wesley não cria assim à toa da sua cabeça, né? Ele está num tempo, ele dialoga com o seu tempo e está traduzindo isso no seu tempo, né? Então, nesse sentido, o que é fundamental, então, agora, organizando algumas ideias para já irmos fechando e podemos conversar.
A tradição cristã é uma tradição do texto, portanto, da palavra. Nós não podemos perder essa dimensão. Por isso que saber ler e escrever é fundamental. E aqui está a correlação com a escola. Né? A pedagogia, escola, o texto sagrado são coisas decisivas. Né? Nós não entendemos a escola, nós não entendemos a pedagogia se não entendemos que a tradição judaica, cristã e muçulmana é a tradição do texto, portanto, é de uma tradição hermenêutica. E poderíamos dizer aqui é de uma tradição semiótica também, porque tem a ver com a palavra. Semen, do grego, é signo. E a palavra é signo. Né? E aqui nós poderíamos pensar assim, se a palavra é signo, como que na tradição grega a palavra vai ser entendida? A palavra, em grego, ela é sema, daí vem semântico, ou semântica. E sema, no grego, significa também sepulcro. Então, a palavra sema, ela guarda o sentido da coisa. A palavra, ela recolhe, é o lugar onde a coisa está sepulcrada. Né? Mas na tradição semita, a palavra significa templo também. Aqui, então, que a palavra é sempre a palavra viva. A palavra é o templo onde o sentido sempre é novo, é sempre atual e é sempre atualizado. Né? Comumente, nós lemos a Bíblia muito mais numa perspectiva grega e não semita. Nós precisaríamos restituir essa dimensão bíblica da palavra, que é criar, que é procriar. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque, sob certo sentido, a primazia do sentido grego, né, quando tomamos o texto bíblico, não nos leva a fazermos essa experiência de um Deus que está se revelando. Ele está agora. Por isso que a classe dominical ela é um evento teológico, está acontecendo agora. O culto lá na igreja é um evento teológico. Cada comunidade é um evento teológico. Cada experiência que está sendo realizada agora nesse domingo é um evento teológico acontecendo. Deus está se revelando das mais variadas formas, das mais variadas tradições. Essa unidade ela é imprescindível de nós termos, né? Eu diria assim, nós poderíamos fazer essa unidade com os judeus e com os muçulmanos. E também com outros povos que vêm de outras tradições, como o sânscrito, por exemplo. Né? Para a gente trabalhar com a tradição do hinduísmo, do budismo, porque aí tem um sentido da palavra também. Né? Então, nós poderíamos dizer que Deus, naquilo que não pode ser pegado, ele está se revelando em todos esses canais, portanto. Bom, mas a tradição judaica e a muçulmana também, elas se constituem, portanto, nessa tradição de texto, como eu estou dizendo. Então, como é que começa o livro do Gênesis? O livro do Gênesis vai começar com a segunda letra do alfabeto, que é beta. Por isso que a palavra primeira é Berishit, bara Elohim. Né? E Deus, no princípio, criou. Veja. Esse verbo, berishit, criou, ele está no pretérito imperfeito. Não no pretérito perfeito, no sentido que ele criou de uma forma acabada. Deus, ele criou e segue criando. Deus se revelou em Jesus e segue se revelando em cada um de nós. Né? Então, né, berishit bara Elohim, quer dizer, veja que o acróstico do Salmo 119 elege cada uma das letras do alfabeto hebraico para fazer a expressão, né, dessa revelação divina.
E o livro do Gênesis começa também com a segunda letra do alfabeto hebraico, né? Cuja dimensão temporal do texto, do verbo, ele não está no princípio, no pretérito, enquanto um tempo passado, cuja ação já foi concluída, já foi terminada. Essa ação, ela, portanto, ela está em decurso. Então, aqui que eu queria só ler uma pensadora que diz mais ou menos assim. Isso que eu estou falando, eu me inspiro nela. Uma pensadora chamada Maria do Carmo Tavares de Miranda. Ela diz assim: num princípio Deus criou, Bereshit, irrompendo, principiando, inicia seu Gênesis. E o verbo indicando o ato da palavra criativa e significando que a ação de Deus prossegue. É tão atual e efetiva como no começo. Está empregado no imperfeito durativo, portanto, na forma aspectiva inacabada. Então, o texto bíblico é uma palavra inacabada. Então, nos colocarmos diante do texto bíblico enquanto uma palavra inacabada é algo de decisivo e importante para nós, porque isso muda toda a perspectiva de nós nos relacionarmos com o texto bíblico, né? Eu queria enfatizar isso e, ao mesmo tempo, sinalizar, né, porque esse também é o meu limite, né, no sentido de que nós precisaríamos aqui de uma certa iniciação ao hebraico, uma certa iniciação, para a gente poder entender essa hermenêutica no hebraico e essa semiótica no hebraico. Porque nós nos movemos muito mais numa hermenêutica grega. Portanto, nós pensamos a Bíblia grecamente, não semiticamente falando. Essa talvez seja uma das questões complicadas no mundo ocidental, né? Porque no mundo ocidental nós nos distanciamos dessa escuta hebraica, dessa escuta aramaica do texto, né? A gente já tem tocado essas questões em outros momentos, né? Eu só queria, então, né, na motivação da Léxio Divina, que herdamos da Idade Média, e da Léxio Wesleyana, que são esses passos para adentrarmos na beleza do texto bíblico, pelo menos assim, começarmos assim a nos sensibilizarmos de que o encontro, esse mergulho na palavra, é um mergulho atual. É como se o texto bíblico fosse eu vou usar dessa expressão, essa metáfora que está me vindo agora, desse movimento permanente e incansável do movimento do oceano que bate a praia. A Bíblia, ela tem esse blumido do oceano. É assim que Deus está em movimentação, é quando nós nos colocamos no texto bíblico. Ou seja, nós estamos diante da praia, diante de um vasto oceano, onde Deus ele está reverberando nesse movimento permanente para nós, né? Eu não sei como traduzir mais isso que eu gostaria de estar expressando, porque eu me encantei com essa lição, porque outras coisas que eu venho lendo têm me feito refletir nessa dimensão. Por isso que reconhecemos as diferentes hermenêuticas, ela é fundamental. Porque nas diferentes hermenêuticas, né, quer dizer, esse oceano divino, ele está em movimento permanente, até hoje. Veja, uma palavra que foi escrita num tempo, num espaço, mas que tem essa sonoridade permanente. Se tomarmos a Bíblia nessa metáfora do oceano,
né, que está fazendo esse movimento das ondas incessantemente, sem parar, né? Quer dizer, enfim, eu acho que eu pararia um pouco por aqui, então, para a gente poder conversar. Por quê? Porque a lição sugere que cada um narre também da sua própria experiência com o texto bíblico, né? Cada um de nós temos uma experiência muito única, singular, né? Mas que não anula e que não está hierarquizada essa experiência em relação à experiência que os demais outros fazem desse texto. E aqui eu sempre vou me perguntando um pouco por que que no nosso mundo ocidental existe uma forma de tomar a Bíblia, né, no sentido de tomá-la ao pé da letra, né? De tomá-la ao pé da letra. Veja, aqui eu acho que nós empobrecemos o texto bíblico profundamente, quando o texto é tomado ao pé da letra, né? Como ele é tomado no cotidiano, como ele é tomado no nosso dia a dia, né? E às vezes, como muitos padres e pastores não são capazes de ajudar a própria Assembleia a fazer esse movimento de compreensão do próprio texto, né? Que tem essa importância para nós. O texto ele tem essa beleza. Eu pararia por aqui, para a gente poder ter um tempo, para cada um poder, assim, dizer da sua experiência. O que eu explicitei aqui foi muito mais uma chave de leitura, que eu acho que cada um pode também, cada uma pode explicitar a sua própria leitura, e assim por diante. Então, vamos lá, né? Estou sendo ouvida? Sim. Sim, tá. Eu acho que realmente a lição de hoje é uma lição encantadora, o Edivaldo fala bem disso, né? E quando ele apresenta, torna ainda mais interessante, mais rico, porque traz esse comentário todo. Eu queria me deter em dois aspectos só e abrir em seguida já para que todo mundo possa falar. Primeiro, que me chama muito a atenção é que quando o Edivaldo nomeia, né, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, ele está nomeando os três grandes blocos das religiões monoteístas, né, que é assim classificadas no mundo. E elas são consideradas monoteístas e são consideradas as grandes religiões do livro, né? Quando Wesley diz que ele é o homem de um livro só, ele está repetindo, né, um entendimento de que o cristianismo, de maneira muito especial, ele é uma religião documental. Ele tem um documento, que é o livro, né? A Bíblia é o livro. Então, é uma religião que tem referências. A gente, às vezes, não se dá conta do quanto que as religiões monoteístas, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, são religiões diferenciadas porque elas têm a fonte, elas têm o documento do livro. Se a gente pensar nas religiões indígenas e nas religiões africanas, por exemplo, nós vamos encontrar esse grande e trágico diferencial, que são religiões da oralidade, elas não têm o registro da sua história no livro, no documento, que para nós é tão comum, tão simples e tão básico, né? A gente pega a Bíblia e está ali. E aí se abre um segundo elemento que o Edivaldo menciona bastante hoje, que é o motivo da nossa lição, que é a interpretação sobre esse documento. Agora, mais grave, mais trágico ainda são as religiões que não têm o documento, porque daí a discussão hermenêutica, quer dizer, a interpretação fica em cima dos relatos orais. Isso se vê muito claramente nas religiões africanas, né? Candomblé, Umbanda, Macumba, todas essas formas de contar sobre o ato religioso que as religiões africanas têm, elas são presas à oralidade. Então, mais grave ainda se torna a forma de interpretar isso tudo, porque é muito mais complicado, muito mais confuso. Eu queria chamar a atenção sobre isso, porque eu acho que nós, cristãos, às vezes não nos damos conta da preciosidade que é ter o documento na mão, né? Ter o acesso fácil à fonte.
Bom, aí quando a gente tem esse acesso fácil à fonte, a gente abre uma segunda problemática, que é como é que a gente interpreta isso, que é o tema da lição de hoje, né? Então, só tentando fazer essa ponte com o anterior ao que o Edivaldo mencionou hoje. E quando a gente abre esse segundo ponto, que é como é que a gente interpreta isso, né? Que método a gente usa, então, para entender isso, é que vem a beleza de toda essa abordagem que o Edivaldo faz. Porque se a gente entende o texto como um elemento inacabado, a gente tem a possibilidade de estar dentro dele e perceber esse movimento. Ou seja, a gente professa uma religião que nos dá a chance de nos envolvermos com a sua realidade que está em permanente vir a ser, como a gente diz na filosofia, né? O cristianismo ele está sempre se fazendo, porque essa possibilidade que a vinda de Jesus e a interferência dele na história dá é exatamente esse inacabamento e esse movimento constante. A imagem do mar é linda porque é bem isso, né? Quando a gente caminha no mar e sente a força da água, ouve o barulho do mar, a gente se sente dentro, né, da própria história que se faz. E cada onda que chega no mar, ela é diferente da anterior, e será diferente da posterior, porque é um movimento da vida. Então, o cristianismo flagra na história o movimento que a vida faz. E ele se ajusta, ele se adequa, né? Isso é absolutamente louco, eu diria. É uma compreensão absolutamente maravilhosa, porque ela nos põe dentro da história, né? Cada um de nós é esse sujeito que, ao ouvir o mar, decodifica isso de uma forma diferente. Ao ler o texto bíblico, compreende ele diferentemente. Compreende ele naquele momento da sua vida, né? Que é diferente do momento seguinte ou do outro que também lê. Essa dinâmica é maravilhosa, porque é a única coisa, eu diria, que seria capaz de permitir que nós, seres humanos pensantes e inteligentes, fôssemos capazes de entender enquanto prática religiosa, né? O cristianismo é de um valor que é fora de qualquer outra compreensão, eu diria. Estou falando como alguém que estuda a história das religiões, que curte isso, que de alguma maneira transita um pouco nesses diversos relatos sobre as tradições religiosas, né? Só parabenizar o Edivaldo, porque a lição foi assim, ele conseguiu flagrar essa coisa mais especial que a lição de hoje tem. Vamos abrir, então, para ver o que cada um de nós aí está querendo dizer. Eu gostei que na hora da participação, a Ivonete aparece linda e bela aqui para nós, que coisa boa. Durante a lição, acho que ela fica deitadinha ouvindo e não quer que a gente veja ela deitada no sofá. Estou brincando. Vamos lá. A Edna vai se manifestar também, acho que ela vai aparecer para nós aí. Quem quer falar? Não vou aparecer, não, porque ainda não troquei de roupa. Ah, então tá, não trocou de roupa ainda, tá bom, tudo bem. Bom dia para todas e para todos, em primeiro lugar. Eu realmente, o Edivaldo, eu gostei muito da aula, apesar de ficar com dúvidas. Que bom. Eu gostaria de perguntar para a Rosa e para o Edivaldo agora. Eu não consegui entender muito bem quando vocês falaram que a Bíblia ela não está, assim, ela foi escrita no pretérito imperfeito, ela não está acabada, né? Está se construindo, está no caminho. Aí a Rosa falou que a gente consegue entrar e se movimentar, se sentir. Eu sinceramente, fiquei boiando, porque para mim, até então, a Bíblia estava perfeita e acabada. Aí o Edivaldo ainda fala bem assim, que a gente não pode tentar entender ela ao pé da letra, porque senão a gente empobrece. Aí eu pensei, e agora? Deu mais nó na minha cabeça. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho mais para eu tentar entender, por favor.
Tá bom, olha, tomara que a gente pudesse entender tudo isso, se pudesse responder todas as perguntas. Vamos fazer assim, vamos deixar um pouquinho, Edivaldo, suspensa a pergunta da Edna, e vamos ver se alguém aqui quer entrar e talvez transitar nessa mesma resposta aí que a Edna está perguntando. Depois a gente fecha, né? Fica melhor, eu acho. Quem sabe aí? Quem quer conversar? Luquita está com cara de... Lucas está com cara de quem quer falar. Fala bem alto, Lucas. Estão me escutando? Agora sim. Sim, então tá bom. Bom, sempre obrigado ao Edivaldo, né, que traz muitas chaves, né? Edna, esse nó que você vivencia foi o nó mais gostoso da minha vida, né? Quando eu pude perceber que a Bíblia é esse movimento, né? Essa coisa boa, essa abertura de possibilidades, né? A Bíblia, Jesus como palavra encarnada, ela é uma abertura para muitas possibilidades, e é isso que nos salva, né? Então, esse nó que eu vivenciei quando eu era adolescente, entrada da minha adolescência, né? Eu não conseguia conceber uma coisa fechada, pronta, uma religião certa, com a verdade, né? E todas as outras pessoas perdidinhas, né? Então, eu entrei nesse nó e foi o que me salvou, né? Então, viva esse nó maravilhoso, né? E faça essa experiência da melhor forma possível. E essa classe, eu já participei de muitas outras classes, né? É uma classe muito interessante porque dá um salto na qualidade do ensino, de chaves para entender o nosso ensino, a nossa escola, né? Surpreendente, é nível universitário, né? Essa classe é nível universitário. E é isso, agradecer sempre a vocês, agradecer ao Edivaldo, que traz essas chaves muito boas, muito profundas para a gente caminhar, continuar caminhando, né? E aula boa é aquela aula que desperta a gente para outras coisas também. Deu até vontade de visitar a praia de novo. Vou ver se eu vou no final do ano. Bom domingo a todos. Muito obrigado. Tá bom, Lucas. Vamos lá. Ivonete, quer falar? Quero. Bom, esse nó também, eu acho que eu já estou no processo de superação dele, né? E o que eu quero dizer é que, enquanto eu estava entendendo a Bíblia como algo acabado, né? Fazendo a leitura fundamentalista, ou essa leitura ao pé da letra, a Bíblia ela me trazia muito medo. Tanto medo que eu não conseguia nem ler direito, porque cada vez que eu lia a Bíblia, parece que ela estava apontando o dedo para mim e falando que nada era possível, que não tinha chance, né? Que o homem não tem chance, que a pessoa não tem chance. Aí, a partir, lógico, com a ajuda da classe alternativa, que eu comecei a entender esse movimento, entender Deus encarnado em Jesus. Você quer conhecer Deus, você quer ver Deus, você vai ver só em Jesus, você não vê de outra forma, né? O Jó conseguiu ver Deus, mas de uma forma tão trágica, tão difícil, né, para a vida dele, né? E a gente consegue ver Deus em Jesus sem passar pela experiência de Jó, né? Então, entender a Bíblia assim me ajuda, né? Me tira um monte de medo que eu tinha. Por muito tempo, nem ler Apocalipse eu conseguia ler, porque Apocalipse dá um medo lascado, né? Assim, agradecer ao Edivaldo e à Rosa também, que assim, a aula, os dois são essenciais nessa classe alternativa, viu? A gente não é nível de graduação, não, de faculdade, não, é nível de pós-graduação, viu? Que a gente tem aqui. É isso aí. Tá bom, tá bom. Sabe o que é, gente? É que a gente precisa respirar, né? Estudar a Bíblia e ser cristão exige que a gente possa respirar, porque tem que ter liberdade, né? Então, no fundo, a classe não existe sem a gente, todo mundo, porque a gente respira junto aqui. Eu acho que isso que é fundamental.
eu confesso para vocês que hoje de manhã, antes da gente começar, nós estávamos em 4 pessoas. E eu comecei assim, a me perguntar profundamente, meu Deus, será que a gente deve manter essa estrutura? Porque ela é uma estrutura onerosa, né? A Luciana tem que estar lá, veja, ela está ali com a Vera, é complicado para ela, eu sei. Né? O Luiz Cardoso, depois, enfim, todas essas... Tem que procurar alguém que dê a lição, que organize. Eu pensei, será que devemos, né? Porque, assim, a igreja está voltando, as coisas acabam pouco a pouco voltando. E aí, Ivonete, eu pensei assim, mas eu sinto que ainda temos o que fazer aqui. E, no fundo, é um pouco isso. Vocês foram entrando pouco a pouco depois, e isso vai justificando a nossa existência juntos, né? Porque a gente vai perseguindo, procurando entendimentos, e a gente vai mesmo, Deus vai iluminando as nossas compreensões. Então, a classe existe, não é por causa de um ou de outro, é porque, na verdade, todos nós estamos nessa procura. Não é uma procura desesperadora, ninguém vai morrer amanhã, mas nós estamos no redimensionamento da nossa vida espiritual de uma maneira muito específica, muito especial, eu diria. Então, que bom que a gente está junto, né? Que bom que a gente pode estar fazendo isso juntos. Isso eu acho muito especial, muito legal. E Deus está dizendo isso para a gente, no fundo. Então, voltando, Edna, essa é um pouco da leitura dinâmica, né? A gente, durante esse momento aqui, eu mesma fui me convencendo, né? Eu estou dizendo só agora, depois para vocês, o quanto que a gente pode produzir coisa boa junto, quanto a gente pode refletir bem junto, e quanto a gente pode se ajudar mutuamente, né? A gente está se ajudando, mesmo sem saber muito quanto que é essa ajuda, mas a presença da gente sinaliza o quanto que a gente, de alguma forma ou de outra, gosta ou se sente bem aqui nesse espaço, né? Então, isso é muito legal, né? Só assim, reagindo um pouco a essa ideia da existência da classe. Vamos lá, quem mais? A pergunta da Égila está no ar ainda, vamos lá. Olha, eu queria falar Sim. que senti muito, eu me perdi no último minuto, eu estava pronta tão cedo e me perdi, que meu filho vem almoçar aqui em casa, e entrei, o Edivaldo já tinha começado. Agora, acho que é uma lição que tinha que ser distribuída, entendeu? Até para os professores de outras salas, de outras igrejas, porque foi demais a nível de pós-graduação mesmo. Agora, eu, por exemplo, li a lição da escola dominical, li todo o Salmo diariamente, gostei muito. Agora, vi que era o Salmo maior da Bíblia. Agora, entendi, assim, tudo assim, com muita pureza. Então, eu acho que você que inicia, que eu perdi hoje, e que você que fecha, completa demais a maravilha do Edivaldo, do que ele fala, do que ele tem dentro dele, que, graças a Deus, ele não guarda para ele, entendeu? Ele quer passar o conhecimento para outros. Então, eu, por exemplo, queria assistir essa classe de escola dominical mais 1 ou 2 vezes durante a semana. Eu estou com essa necessidade de ouvir novamente. Hoje, minha filha foi assistir o presencial na igreja e vai trazer a minha revista. Então, eu vou poder, porque eu estou aqui com a minha agenda, e tentando escrever assim, tudo de maravilhoso que vocês falaram. Ui, não estou conseguindo escrever, mas aí eu vou escrevendo na própria revista, entendeu? Então, ela vai ser mandada para a gente depois, essa lição? O Luiz depois ele faz, né? A Luciana a edição. Fazem, e depois eles põem lá no YouTube, né? Então, como todas as outras, né, Viona? As outras estão lá gravadas. Tá gravada. Eu vou até falar para a nossa coordenadora da escola dominical daqui, se ela não quer ver, porque eles vão começar domingo que vem a primeira. A primeira, tá. A primeira.
E aí, quer dizer, eu acho que tinha que ser uma coisa vista por mais igrejas. Não pessoas, mas mais igreja para abrir a cabeça de todo mundo, porque ele fala muito bem, muito fácil, e você também, entendeu? Vocês falam vocês têm sabedoria e falam de uma maneira muito maravilhosa. Então, eu agradeço muito estar tendo essa oportunidade, tá? Que bom, bom mesmo. É bom, porque assim, é bom porque isso se reproduz, né? Então, a dinâmica, Edna, voltando à tua pergunta, a dinâmica da palavra é exatamente isso que ela faz na vida da gente. A gente tem vontade de mostrar para o outro, a gente quer falar e a gente se sente parte desse processo, né? É um pouco nessa direção. Zoé está pedindo. Vai, Zó. Rosa, é rapidinho, só para agradecer muito essa aula. Todas as aulas são maravilhosas, mas essa veio de encontro a algo que eu não tinha percebido ainda quando a gente lê a Bíblia, que ela é exatamente a ilustração das ondas do mar. Nossa, isso caiu assim de cheio no meu entendimento. Quero agradecer muito o Edivaldo, Deus continue abençoando ele ricamente. Também você contribuiu demais com a sua palavra, ajudou bastante. Que Deus abençoe a todos, tenham todos um bom domingo e vou pedir para me retirar. Que Deus fique com vocês. Um bom dia para ti também, tá? Beijo. Beijo. Tchau. E mais, Lu quer falar? André quer falar? Vou falar. Bom, é sempre muito bom mesmo escutar o Edivaldo e a Rosa, é maravilhoso. Eu também estou com a oportunidade de frequentar essa classe, assim, da pandemia para cá, né, e tenho aprendido, assim, muito mesmo, tem sido, assim, muito bom. E não queria, não, que essa forma da classe alternativa terminasse, porque para mim também não tem sido difícil estar tendo essa oportunidade em casa, e, assim, vai ser difícil eu poder ir à igreja, porque eu tenho ficado com a minha mãe, né, então... E eu tô com uma experiência, assim, diferente de setembro do ano passado para cá, que eu comecei a ler a Bíblia toda. E para mim, assim, está fazendo muito sentido, muitas coisas que... Eu nasci na igreja, né, sempre frequentei a escola dominical desde pequena, mas eu sabia fragmentos, assim, historinhas que eram contadas, e agora, tendo essa oportunidade de ler tudo, para mim, assim, muita coisa foi, assim, fez mais sentido, eu estou entendendo mais. E essa aula foi muito interessante por várias coisas, e acho que o que mais me tocou também foi o que não sei se foi a Ivonete que falou, essa questão, assim, de a Bíblia tá se revelando em cada momento da vida da gente, né? Porque às vezes a gente lê uma passagem, a gente tem um entendimento, uma revelação de uma forma, e num outro momento de uma outra forma. Então, assim, eu entendi essa metáfora e achei linda, com a praia, né, as ondas, que é exatamente isso, ela não está acabada porque ela está sempre sendo revelada para a gente, né, e acho que é um pouco isso, assim, do meu entendimento, assim, da pergunta da Edna, né, e achei, assim, foi a Zoé que falou, né, então, tem sido muito bom também, tá, participando dessa classe, que realmente o nível é diferente. Só agradecer, Rosa, Edivaldo e a todos que fazem a classe, né? Que bom, que bom. Tu também faz a classe sem ti nos ajudando, a gente não faz nada dessas coisas tecnológicas. Então, no fundo, o legal da classe é isso, que cada um, sem a participação de cada um, né, ela não se faz, ela só se faz quando a gente está todo mundo junto, isso que é legal. Mas vamos lá, então a resposta da Edna, aí vamos lá, Edivaldo, eu vou deixar contigo essa resposta. Então, tá bem. Não, eu acho que a indagação que a Edna faz, e me permita, Edna, dizer desse jeito, ela é uma indagação que hoje, eu diria assim, uma parcela significativa das pessoas fazem. Porque, na verdade, nós achamos... Veja, há uma crença entre os muçulmanos de que o Alcorão caiu pronto do céu, né?
Mas não é isso. O Alcorão não caiu pronto do céu. Ele foi sendo, as suras foram sendo escritas, né? E a Bíblia também, ela foi sendo escrita. E há uma história da escrituração do texto bíblico. E nós temos que entender que cada livro tem uma questão, tem uma temática, né? Por isso que essas três tradições, em sendo a tradição do texto, né, nós estamos diante da questão do discurso. O que nós estamos fazendo aqui é a questão do discurso. É uma questão da linguagem, né? Ou seja, e aqui nós temos que entender o sentido que a palavra tem no discurso. Em hebraico, a palavra, ela tem um sentido diferente do sentido da palavra em grego. Nós somos muito mais influenciados pelo grego do que pelo hebraico. Então, quando eu disse dela ser inconclusa, é no seguinte sentido, de que o tempo verbal da escritura bíblica não é um pretérito perfeito no sentido de que é uma ação que já acabou no passado. O tempo, né, verbal, né, na qual a Bíblia está escrita, é um pretérito imperfeito. Ou seja, porque, veja, o livro do Gênesis, ele começa, eu dei esse exemplo para mostrar, ele começa com um verbo que não está numa ação acabada. Não é que Deus criou o mundo e agora não cria mais. Deus segue criando, né? Então, veja, o verbo é a única palavra de todas as palavras que nós usamos, substantivo, adjetivo, pronome, artigo, etc., seja o que for, o verbo é a única palavra que sofre flexão no tempo. Em movimento. Né? Então, nós temos que entender que... E aí você tem o modo do passado, você tem o modo do indicativo, o modo do subjuntivo. E aí você tem, nesses dois modos, você tem o passado, presente e futuro. Então, entender o sentido desses verbos nos modos e nas suas flexões é importante. Por quê? Porque o texto bíblico, ele não é um texto fechado, né? Não é um pretérito perfeito onde já está tudo elaborado. Não. Deus criou e segue criando. Né? Jesus se revelou e segue se revelando. Né? Não é que isso aconteceu. No entanto, que há algumas leituras bíblicas que dizem assim, que tudo no texto bíblico não é o que aconteceu, é o desejo de que possa acontecer. Ver isso no futuro. Né? Enfim, é o desejo de que o mundo seja criado em forma de um paraíso, né? É o desejo de que a encarnação, a paixão e a ressurreição aconteçam. Não é que isso aconteceu. Esse é o desejo de que possa acontecer. Ou seja, o que seria interessante que a gente compreender? Que o tempo na tradição bíblica, né, ele tem que ser entendido num outro diapasão. Porque nós entendemos o tempo como uma coisa que já passou. E, na verdade, não é assim. O tempo é presente, é futuro, é passado. Agora, entre o presente, o futuro e o passado, né, quer dizer, esse corredor ele é dinâmico. É o que a própria Rosa disse, né? É o vir a ser. É um devir permanente, na verdade, que há nesse tempo. Assim é conosco, veja. Se a gente fizer essa experiência de que, veja, a nossa infância ela já aconteceu, não vai acontecer mais. Mas a criança viva da infância que nós fomos, a criança da infância que nós fomos, ela está viva em nós. É nesse sentido. Essa criança, ela volta, ela evoca sempre, ela tá presente em nós. Por isso que Freud sacou isso na psicanálise. A psicanálise é justamente trazer a criança que nós fomos nas nossas repressões, nos nossos não cuidados, nas nossas dores, pro presente. A gente tomar essa consciência, essa compreensão. Agora, olha que coisa, né? Não é à toa que Freud faz isso, porque ele é um judeu. Freud, ele conhece o hebraico e o aramaico. Ele foi alfabetizado na Torá. Né? Todo judeu é alfabetizado na Torá.
Então, quando Freud cria a psicanálise, é porque a língua hebraica nos dá esse sentido, né, de fazer o passado sempre vivo. O passado sempre está vivo. É claro que nós não vamos voltar a ser criança. Veja, Jesus pergunta para Nicodemos, pergunta para Jesus. Nicodemos pergunta à noite para Jesus, veja. Né? Ele é um homem do templo que visita Jesus na noite, porque ele não se despertou ainda para a luz. Nicodemos diz assim, mas como é que eu posso nascer de novo? Jesus diz assim, né? O Evangelho de João diz assim, Nicodemos, você não entendeu nada. Né? Não é que você tem que voltar ao ventre materno. Nascer de novo é nascer no espírito. Né? Veja, a língua hebraica, ela possibilita essa compreensão das coisas que a nossa linguagem, às vezes, acaba não possibilitando. Né? Por isso que a gente precisaria ter o sentido da língua e da linguagem aqui nessa compreensão. Fale, Rosa. Não, eu ia dizer, já está aí, né? Estou. É que, assim, na verdade, a gente precisa enfrentar também uma coisa que é grave e é complicada, eticamente falando, que é o fato de que essa grande proliferação de pequenas comunidades religiosas que a gente tem, eu digo pequenas porque são recentes, né? Especialmente no mundo pentecostal, onde a gente tem uma dificuldade muito grande de liderança, as pessoas não, e também de formação acadêmica, né? Os pastores são pessoas que não tiveram nenhuma formação acadêmica para tal e abrem igrejas de uma maneira exacerbada e talvez até com a melhor das intenções, quem sabe, independente disso, mas olhar para o texto bíblico, interpretar o texto bíblico como uma coisa final, como uma coisa, como uma tábua, né, de regulação moral, por exemplo, como uma forma de orientar as pessoas para o cotidiano da vida, sem grandes discussões, sem grandes elaborações, é uma forma muito, muito interessante, muito favorável para a manipulação das pessoas mesmo. A gente sabe disso, não estou dizendo nenhuma novidade, né? E manter as pessoas nas comunidades religiosas atreladas a uma informação ou uma forma de interpretar a Bíblia que seja mais fechada, mais acabada, acaba se tornando, entre aspas, mais fácil na liderança das comunidades. Claro que a gente sabe disso, né? Eu não estou dizendo que todas as comunidades mais simples, com menos história, como, por exemplo, a nossa, estamos aqui dentro do campo do metodismo, né? Há tantas comunidades que são com menor estrutura histórica, portanto, com menor orientação religiosa e tal. É claro que pensar assim é facilitador, entre aspas, para o manuseio, né, das comunidades e para atender a alguns interesses outros que aqui não nos cabe discutir ou averiguar. Mas, assim, as grandes tradições religiosas, que têm uma história para contar, e a gente está aqui se movendo dentro do campo do metodismo, né, que é um braço, digamos assim, do cristianismo, então, se permitir interpretar isso com uma amplitude maior, dá para a gente um pouco mais de fôlego, né? É isso que a gente tenta fazer. É por isso que a gente se encontra todo domingo, porque a gente tem perguntas permanentes, como as tuas, Edna, que são absolutamente legítimas, são as nossas também, muitos de nós, que não dissemos, mas talvez tenhamos perguntas desse tipo. Isso nos mantém pensantes, nos mantém ativos, nos mantém vivos, nos mantém na dinâmica da fé, na tentativa sempre de compreender melhor o que é isso, o que é aquilo, como é que pode ser assim, como é que pode ser assado. Veja, quando a Zoé diz assim, agora eu compreendi com essa metáfora do mar, né, as ondas, agora eu compreendi tais coisas, quantos de nós não compreendamos as metáforas em alguns momentos da nossa vida cristã, porque a gente não está naquele ponto de pergunta, naquele ponto de discussão.
e as coisas passam batido. Mas quando a gente lê de novo o texto, volta aquele texto, ouve, participa de um outro culto, conversa numa outra classe de escola dominical, a gente amplia esse horizonte, porque os nossos níveis de compreensão, como humanos, não estão sempre na mesma frequência. A gente, quem aqui foi professor, e todos nós fomos alunos, a gente sabe que um professor explicou uma determinada matéria em aula e eu não entendi naquele dia. Daí veio outro dia, ele explicou de novo, e aí eu compreendi. Ah, porque fiquei menos ignorante, menos burro, entre aspas, né, uma linguagem grosseira? Não, é que naquele dia eu estava com mais possibilidade de compreender. Os meus canais de aprendizagem estavam mais ampliados, mais abertos, mais prontos. E aí eu compreendi. Né? Então, assim, aprender é sempre um processo de compreender a realidade. E, às vezes, a gente compreende a realidade num âmbito, mas não compreende no outro. Bom, a vida cristã é assim também, né? A gente está mais pronto, em algum determinado momento, para compreender aquilo que é a mensagem bíblica, vamos dizer assim. Porque a gente ampliou o nosso cenário, ampliou a nossa possibilidade de sofrimento, de angústia, de dor, ou de compreensão maior das coisas. E aí é impossível determinar isso. Por isso que a gente volta assim, por isso que na igreja a gente volta sempre ao texto, e o pastor está lá sempre pregando sobre o mesmo texto e pregando coisas diferentes. Não são as coisas que são diferentes, provavelmente, são as nossas possibilidades de compreender aquilo que ele diz de novo, vamos dizer assim. Nesse sentido, Edna, eu entendo a tua pergunta e entendo também a resposta que a gente tentou dar. É que a gente é sempre novo para compreender mais e melhor. E, ao compreender mais e melhor, a gente amplia a nossa compreensão e a nossa explicação sobre. E aí a gente passa para um outro nível de perguntas, de um outro nível de resposta. E isso é infindável, né? Porque a graça de Deus é infindável e o texto bíblico que tenta dizer sobre a graça também acaba tendo uma infinitude de interpretações. Não sei se eu ajudei ou se eu atrapalhei. Ajudou, sim. Ô, Rosa, você parece... Sabe quando a gente tem o filho pequeno e se machuca e você vai lá e dá um beijinho e sara? Sei. Exatamente o que você acabou de fazer. Ao responder no início, você jogou para todo mundo a resposta. Sim. E aí as respostas de todos foram me ajudando. Foram beijinhos. Aí o Edivaldo veio, terminou, você falou, passa a bola para o Edivaldo. Aí ele falou que é uma questão de linguagem, né? E ele já tinha falado isso antes, mas eu não me atentei, porque a dúvida ficou tão na minha cabeça que eu não me atentei na questão da linguagem. Agora eu consigo entender a partir das respostas do beijinho seu aí na criança, aí eu consigo entender. Só que eu ainda vou dizer para vocês, apesar de compreender, eu vou precisar de exercitar essa compreensão, porque agora... Todo mundo precisa disso. Né? Esclareceu a minha dúvida, mas eu preciso de ver, como disse a Luciana, essa revelação que ela já acontece todos os dias da nossa vida, aí eu preciso exercitar esse ver a revelação. Né? E eu me lembro de uma aula, eu não assisto todas as aulas, às vezes eu ouço elas gravadas. Sim. Por isso eu gostaria realmente que não acabasse a aula, não, por favor. Aí eu me lembro de uma aula que a Luciana deu, que ela usou um salmo, e nesse salmo ela ia falar sobre redes sociais, né? Alguma coisa assim. Isso. E eu vi, quando ela leu o salmo, eu pensei, meu Deus, o que tem isso a ver com rede social? E eu fiquei pensando, e ela foi falando, aí no final eu consegui fazer a ligação do salmo, quando ela explicou tudo, aí que eu fui ver. Então, realmente, assim, é um aprendizado, nós estamos numa classe de pós-graduação mesmo, eu aprendo muito com vocês, eu gosto muito e fico muito feliz de poder ter essa oportunidade. E agora eu vou realmente exercitar essa compreensão de que a Bíblia não está pronta e acabada como até então eu estava vendo, mas eu entendi, viu, Edivaldo?
a questão da escrita, da linguagem, do texto. Gostei muito quando você fez a relação da gente aprender a ler, aprender a escrever, para entender a Bíblia como texto. Também isso aí, para mim, foi uma coisa que eu sempre vi que a gente precisava ler para a gente conhecer, porque a verdade liberta, e a verdade eu vou conhecer lendo a palavra de Deus, que para mim ainda está pronta e acabada, viu, gente? Aí ele vem e traz essa explicação da tradição do texto. Eu gostei bastante. Eu acho que a filosofia é o máximo mesmo. E a gente precisa de ouvir pessoas que sabem e que têm compromisso com o que está falando, e não só vai falar fora desse contexto que nós estamos discutindo. Muito obrigada, viu? Querida, que bom, eu já fico feliz. Não, e, na verdade, tudo isso que a gente faz, né, gente, é tudo sob a graça de Deus. Vamos combinar que sem a proteção de Deus e quando a gente ora no início da classe pedindo que Deus nos ajude a entender, a compreender, isso não tem nenhum cinismo, né? Isso é verdadeiro. Quer dizer, a gente precisa da ação do Espírito Santo na nossa vida, que é o Deus presente, é o Deus vivo, é o Deus que está conosco, o Deus companheiro, que nos ajuda a fazer a compreensão de todos esses processos. Senão, a gente ficaria filosofando em cima do evento teológico, e não é isso, a ideia não é essa, né? A ideia é usar mesmo a filosofia e qualquer outra ciência para nos ajudar a compreender melhor a revelação, que é o fato, né? O evento é a revelação. O X da nossa questão aqui é nos aproximarmos mais e melhor e compreendermos mais e melhor o grande ato de amor de Deus na revelação, né? A partir da encarnação do seu Filho. É um pouco isso. Podemos ir terminando, queridos? Quase meio-dia. A gente podia almoçar junto, um churrasquinho hoje, não seria legal? Se a gente estivesse junto aqui na mesma cidade, a gente podia dizer, vamos lá em tal lugar comer uma comidinha gostosa junto. Mas já tivemos esse momento juntos aqui. Podemos terminar ou temos alguma contribuição mais? Alguém mais queira falar? Tudo bem? Então, vamos lá. Vou pedir que a Ivonete ore por nós e nos peça para que Deus nos abençoe nesta semana, tá? Amado Deus, nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, Senhor, juntos, aprendendo um pouco mais de Ti, Senhor. Nessa dinâmica que é uma dinâmica que o Senhor está nos fazendo, novas criaturas todos os dias, Senhor. Senhor, muito obrigada, ó Pai, pelas pessoas que se dispõem a conversar conosco, ó Pai, o Divaldo, a Rosa e todos os outros professores, Senhor, que se dispõem a conversar conosco sobre a Tua palavra, Deus. Senhor, nos enche, ó Pai, com Seu Espírito Santo, para que nós possamos compreender, Senhor, segundo a Tua vontade, ó Pai. Dá-nos, Senhor, uma semana abençoada, ó Pai, uma semana de paz, de saúde e de alegria, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro, ó Pai. Amém. Amém, Senhor. Então, uma boa semana para todo mundo, que Deus nos abençoe mesmo, que esteja aqui firme semana que vem, tá bom? Boa semana. Beijo, beijo. Boa semana, um abraço. Semana, obrigada, Edivaldo. Boa semana. Fiquem bem.